Bom dia! Bom dia, João. Então, não é normal o João marcar uma coisa e não cumprir, mas a enchente Imagina. mudou tudo. Que isso, tranquilidade total. A gente está dentro do fluido do tempo possível. É, é. Que bom. Você tava onde? Quer contar um pouquinho da sua vida de fazendeiro que não acaba nunca, o trabalho na fazenda? É, aqui é uma questão de as estradas vicinais são muito precárias, né? Então, com um pouco de chuva, foram 220 milímetros em 30 horas. Então, transbordaram os arroios e agora não dá passagem para carro pequeno, nem moto. Então, eu fui com a caminhonete grande e busquei uma turma para trabalhar no engenho. Ontem foi a mesma coisa, tive que buscar e depois à tardinha levar de volta. Quer dizer então E que agora, além de plantar, de colher, de ensinar, ainda tem que fazer resgate. é. E é normal, quando há enchente grande, o pessoal lá de baixo se abriga aqui em casa, que aqui não pega enchente, aqui é alto, né? Sim, Eu jamais, uma vez a gente trouxe famílias para cá, quando é época de chuvarada. Ano passado a gente fez isso, então muito é bom. assim, a gente tem que ajudar todos, né? Muito bom, saudade. Qualquer hora eu volto aí visitar você de novo. Ontem tivemos fechando os açudes, porque agora a gente armazena água para ter água no verão. Então, tinha uma turma junto comigo com chuva e tudo, botando tábuas e terra no meio e trocando as vacas do campo muito baixo com o campo mais alto, vaca e as búfalas. Então, essa é a Maravilha. atividade agora. Uhum. Que bom, João. Queria agradecer você por achar um tempo na sua agenda para estar aqui com a gente Uhum. hoje, Uhum. para falar um pouco sobre agricultura biodinâmica, seu trabalho, sua relação, seu histórico. Conta um pouco para a gente do seu envolvimento pessoal com a prática da agricultura, o seu caminho, para a gente compartilhar com as Uhum. pessoas. Tá. Então, tem, digamos, a biografia particular do João e teria a biografia da família e da terra, que é onde eu sou responsável hoje, né? Então, é bem interessante observar esses três, como se entrelaçam e onde eu estou inserido nisso e que a gente pensa através da terra para o futuro também, né? Então, eu posso começar um pouco com o histórico da família. A família é de imigrantes. Agora, hoje em dia, está na moda ser imigrante nos Estados Unidos, principalmente, né? Quer dizer que os imigrantes aqui foram acolhidos e não tinha tanto problema naquela época. Agora tá diferente. Então, são de origem alemã e pela parte da mãe tem um pouquinho de sangue húngaro também. Tem, acho que, um bisavó que é húngara, mas o resto é tudo de origem alemã. E meu avô paterno, ele era formado em jardinagem e educação física. E ele veio bem jovem para Porto Alegre, ele queimou todos os documentos dele, alemães, né? Ele não queria mais vínculo nenhum com a Alemanha, não sei o que aconteceu lá, mas ele não queria mais nenhum vínculo com a Alemanha. E começou trabalhando no Porto Florestal de Porto Alegre, que é a capital do município, do estado. E em 1910, ele recebeu na casa dele um violinista e, na hora de ir embora, deixou como pagamento alguns livros do Steiner. Então, meu avô já teve esse contato com a antroposofia bem cedo e não era algo muito distante a antroposofia dentro da literatura que eles liam. Era uma família assim humilde, mas com cultura. Eles liam Schiller, Goethe, era normal isso, né? E faziam música. E meu pai nasce então nesse ambiente. E dos 5 filhos do meu avô, 2 se interessam pela antroposofia. Meu pai e outro que era dentista, o Henrique. Esse plantou algumas plantas medicinais, a bica, para o Veleda, plantava em Novo Hamburgo. E o meu avô já, então, começou a usar os preparados biodinâmicos. Já em 32 eu achei a agenda dele, não achei em 32, achei a agenda de 1932, onde tem os apontamentos do enterro do preparado de 1000 folhas, de desenterrar, das aplicações de preparados. Então, desde 1932 já tinha na chácara o uso desses preparados, né? E meu pai conheceu minha mãe no Belas Artes. Ele se formou em piano e violino, e ela se formou em piano.
E aí se apaixonaram e decidiram casar, e aí foi falar com o sogro, e o sogro disse, músico no Brasil morre de fome. E aí veio um não contundente, né? Então meu pai fez concurso Banco do Brasil, passou, e aí chegou lá no sogro mostrando que estava ganhando bem, né? Só que o não antigamente ele era eterno, não era? Então a minha mãe teve que arrumar as malas e casar. Ela foi bem revolucionária para a época dela. E aí eles moraram em várias cidades do Brasil, Joaçaba, aqui no Rio Grande do Sul, Cruz Alta, Caxias, bem no início do casamento. E quando eles estavam em Tapes, o meu avô havia falecido em Porto Alegre e havia uma campanha de urbanização em Porto Alegre. Então o IPTU ficou tão alto que as flores não conseguiam mais pagar o IPTU. Por mais que uma atividade de floricultura seja bastante rentável, a gente sabe, assim mesmo não era suficiente. Então acharam por bem vender a propriedade, a chácara, e o pai recebeu então 5 terrenos. Nesses 5 terrenos ele comprou 700 hectares. Quando nós fomos medir tinha 500 só. A propriedade da família tem 500 hectares. E aí ele começou com um trabalho, isso em 54, muito mais direcionado à composição paisagística e impedindo a caça, não deixando fazer fogo, não queimar campo, e plantando árvores. Então, é uma coisa muito fora do normal. E também andou bastante na direção da questão social. Ele queria que as pessoas que trabalhassem aqui fossem responsáveis e co-participantes do que a fazenda podia produzir. Eu acho que talvez tenha sido muito cedo, ou talvez mal preparado, que não floresceu na direção social o projeto. Então, em 1974, ele estava já com problema de saúde, resolveu arrendar a fazenda. Tinha 14 anos. Para mim, foi assim um dos momentos mais tristes da minha vida, quando se decidiu arrendar a fazenda. E aí a fazenda ficou arrendada até 83. Então, nesse período, eu fiquei mais enclausurado em Porto Alegre. Quando me formo, quer dizer, já antes de me formar, eu, estando preso lá, estava na época da ditadura, indo em busca de algo diferente, né? O Lutzenberg estava dando os primeiros gritos a favor da natureza e foi fundada a AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção Ambiental. Eu sou sócio fundador da AGAPAN. E era interessante, a gente fazia uma reunião num endereço, íamos na tua casa, né? Hoje é quinta-feira, e hoje é Corpus Christi, um dia muito importante, depois a gente deve falar sobre isso. Depois, a próxima reunião a gente faria na minha casa, mas não numa quinta-feira, a gente faria numa segunda, por exemplo. E depois, na outra semana, de novo, outro dia da semana, em outro endereço. E assim mesmo, às vezes, a gente era descoberto e tinha, na hora de ir embora, gás lacrimogêneo, cachorro e cacetete. Então, para um guri de 15, 16 anos, isso era a coisa mais fantástica do mundo, né? Fazer algo proibido, proteger a natureza, era uma diversão. Era bem emocionante aquele período. Então, em 83, eu já tinha feito o último semestre teórico da agronomia e faltava o semestre prático, estágio agrícola, vamos chamar, né? Então, eu pedi licença para assumir a propriedade da família e fiz o estágio aqui mesmo, né? Então, já comecei em 83 numa propriedade muito grande, sem o martelo e sem o serrote. E aí é o seguinte, hoje está muito na moda de se falar de agricultura regenerativa, né? Nós assumimos aqui um deserto químico, Rafael. Deserto químico não é como um deserto normal. O deserto normal é uma coisa com muita vida, é um ambiente saudável, a gente pode dizer. Tu pode andar no Saara, mas tu vê que existe um ecossistema que tem um equilíbrio, aquilo é assim, né? Aqui um deserto químico é diferente, Rafael. Tu vê as plantas de folha estreita, quando vem as chuvas, ela começa a se desenvolver, começa a formar, porque aqui é a região do Pampa. Então, quando começa a fazer aquela trama de pasto, né, vem uma seca e ela volta a morrer. 15, 16 anos depois, ainda se via onde a barra
aplicação de trator do herbicida trifloralina, onde ela se sobrepassava aquelas faixas. Na época de seca, a grama morria. Eu não tinha recursos para o gado próprio, então a gente arrendou para um vizinho. Eu plantava 20 hectares de arroz naquela época e eu convidei ele para botar o gado aqui. Ele é um pecuarista bem experiente, caminhou, olhou toda a área e disse: João, vou botar 100 vacas. E eu disse: não, põe a mais, porque eu queria poder ter um pouquinho mais de renda para fazer. Não, vou botar 100 vacas. E eu passei vergonha no inverno. Algumas vacas morreram de fome, porque não tinha comida. Em 500 hectares, não tinha comida para 100 vacas. Hoje, aqui dentro da fazenda, a gente planta 100 hectares, né? Então tem mais área ocupada com lavoura, só que a gente está com lotação de 300 animais. Uau. Né? E aumentamos muito a área florestal, foi muita árvore plantada nesses 43 anos. Então é interessante a gente trazendo mais vida, mais produção é possível de se conseguir, né? E a gente começou, digamos, Helena e eu, só com o nosso corpo trabalhando. As primeiras 5 vacas a gente comprou com o salário dela de professora de educação física, ela dava aula aqui na região. Então a gente comprou 5 vacas para começar o rebanho. Hoje o campo está lotado, né? Então é interessante ver como a agricultura biodinâmica pode ser um caminho, né, de melhorar, de regenerar a fertilidade da terra. Então eu vejo que é realmente uma agricultura do futuro, porque tem tanta área usando agrotóxico hoje, então ela vai ser realmente uma agricultura de cura. Talvez quando eu estava começando aqui, ainda enxergava como sendo uma agricultura para eu poder conseguir fazer dar certo, uma lavoura muito barata, e com isso, então, eu tinha que vender a produção toda no mercado comum. Então, o que fez o projeto se sustentar foi ser ele muito eficiente em termos de custo de produção. A produtividade, na época, semelhante à lavoura com veneno. Hoje a lavoura com veneno está muito mais produtiva. Eles estão com 10 mil quilos por hectare, 8 mil quilos por hectare, é coisa absurda. Estão obrigando a terra a produzir. E nós continuamos com a média de 4 a 5 mil quilos por hectare. Mas, enfim, dentro dessa forma mais econômica, né, que teria, digamos, essa visão muito, muito inovadora que Steiner traz, que é o organismo agrícola e a individualidade agrícola. E isso tem a ver com a autossuficiência de fertilidade. Quer dizer, não comprar insumos de fora é uma coisa impressionante, como traz sustentação para um projeto. Não interessa o tamanho, meio hectare, uma horta, o que for. No momento que não compra insumo de fora, isso traz uma potência, uma segurança econômica muito grande. Não é uma riqueza individual, mas uma riqueza para o lugar. E prova disso que hoje nós começamos só a Helena e eu como trabalhadores aqui, 2, né? Agora são 25 famílias trabalhando aqui. São pessoas envolvidas com a lavoura, pessoas envolvidas com a pecuária, e aí esses da pecuária também trabalham na lavoura, e o pessoal do beneficiamento do arroz. Então, beneficiar o produto que é produzido na própria fazenda traz essa possibilidade de agregar pessoas e também valorizar o produto que é produzido, né? Em vez de vender matéria bruta, vender ele transformado. Ainda tem um grande desafio, que é a parte da carne, que a gente deveria fazer processamento e não é feito, né? O leite também. Sim. É um projeto que está em potencial de surgir. Já estamos falando um pouquinho de futuro, né? Que bom. Então, assim, se dá uma visão, e aí depois, se a gente quiser ir mais na direção da agricultura biodinâmica mesmo, tem que pensar o que... Eu acho que isso. Obrigado por compartilhar essa história, porque vocês são pioneiros da agricultura biodinâmica no Brasil, quiçá na América Latina, por esse histórico já do século passado, no início. Então, vocês, além de ter um arroz maravilhoso que alimenta um monte de gente, que dá saúde para as pessoas, alegria, com certeza muitas pessoas são muito gratas a vocês por toda essa dedicação e essa semeadura desse alimento de vida, de esperança, que é o trabalho que vocês fazem, que tem sucesso e que inspiram as pessoas. Então, muito legal você poder compartilhar um pouco. E aí, sim, acho que seria legal a gente continuar essa conversa
ouvindo sobre esse centenário da agricultura biodinâmica, que a gente está aqui para compartilhar isso com as pessoas. Você que é inspirado e tem esse legado, né, nas mãos aí, como que a gente pode levar para o mundo hoje a compreensão dessa agricultura, como você disse, uma agricultura que cura o solo, que cura a terra, uma agricultura do futuro, que regenera, que, né, leva em conta o social, tudo isso que é resultado do trabalho que vocês fazem. Fala pra gente um pouco, João, sobre essa perspectiva do que é a agricultura biodinâmica, né, para a humanidade, para o futuro desse trabalho agrícola. Faltou ainda um detalhe na questão social, que, digamos, começaram as formações de elaboração de preparados aqui, então tem esse assunto que a gente pode falar, mas também o seminário de pedagogia Waldorf. Então, veja, a gente criou um lar para que a antroposofia prática pudesse virtuar na Terra. Então, a gente tem essa formação de professores Waldorf já há 12 anos aqui na fazenda, e isso também é uma coisa que traz um motivo de existir um projeto, né? Ele tem cada vez mais chance de acolher e distribuir o conhecimento. E é um discurso que eu tenho feito, agora vou mudar um pouquinho de assunto, comentei sobre o CSA, né, que é uma Community Support in Agriculture. Essa é uma ideia do futuro da forma de se organizar a comercialização dos produtos, e eu tinha uma visão até poucos dias atrás, e agora está se transformando, se metamorfoseando. Sempre tinha um discurso dizendo assim, no CSA, o agricultor vai produzir alimentos muito saudáveis para as pessoas que estão na cidade desenvolvendo cultura. E o motivo de eu ir morar na cidade seria unicamente para eu poder me elevar culturalmente. Então, esse seria o motivo da cidade. E o campo tem como, digamos, missão trazer as forças necessárias para que as pessoas possam na cidade desenvolver cultura. E aí o dinheiro que é pago pelo alimento, ele seria só uma coisa técnica que viabilizaria o projeto para ele existir. Um bom contador, um bom computador pode fazer hoje. Até tem a tal da inteligência artificial, que para mim não é inteligência, é só um arquivo muito amplo e imediato. Para mim não é inteligência isso aí, mas é a minha concepção. Então, com uma boa gestão contábil, o recurso que é trazido ao agricultor pode ser muito justo, muito exato, sem erro nenhum. Mas o verdadeiro pagamento está esquecido nesse caso, que seria a cidade verter cultura sobre o campo. A cidade tem o compromisso de verter cultura sobre o campo. Eu e o Simon moramos próximo aqui e não temos chance de assistir nem uma vez por ano, que seja um quarteto de cordas. Né? E uma vez por mês. Não tem chance, não tem essa possibilidade. Então, vê que pobreza cultural que nós estamos. Nem que fosse, então, músicas regionais aqui, que também já não tem mais o gaiteiro nem o violeiro regional, porque morreu essa cultura, ela foi destroçada pela televisão, pelo rádio. Outro é um grande artista, muito famoso, mas esse violeiro do Rincão aqui, esse não existe mais, nem está nascendo um novo. Isso é muito grave. Então eu vejo isso, e aí onde é que houve a minha transformação no pensar, que eu disse, isso seria a forma correta, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, dentro da própria cidade existe todo um suporte de pessoas que viabilizam que alguns tenham a chance de crescer intelectualmente e culturalmente. Então esses também merecem receber, além do salário, receber cultura. O motorista do ônibus, o lixeiro. Então aí que está, digamos, a nossa grande dívida para com a humanidade em termos culturais. Esse biocanto dinâmico, ele é talvez um exemplo vivo de como a gente pode, pelo menos na parte da música, chegar em toda parte. Mas a gente sabe que teria a euritmia, que teria a escultura, que teria a pintura. Por que o meu tratorista aqui não pode ter, uma vez por semana, 2 horas de pintura ou coisa assim? Não, aí vai perder tempo, vai deixar de estar produzindo. É assim que nós estamos trabalhando.
Quer dizer que nós estamos nos autoexplorando como sociedade e não é agora criticar ninguém, é só nós acordarmos para isso e temos o tempo que uma pessoa muito culta está brincando no celular, ele parar, ir lá e tocar um instrumento musical para o lixeiro. Para o caminhão do lixo, eu vou fazer uma música para vocês agora. Vocês podem agora deixar o caminhão do lixo parado, porque ele é muito mais eficiente que a carroça que buscava lixo. Ele pega muito mais quantidade cada vez agora. Então, eles teriam mais tempo de ficar parado, os lixeiros, né? Eles poderiam parar numa praça e aí tem uma professora de pintura ali, eles podem botar um avental, pintar um pouco e depois seguir o seu serviço com o caminhão de novo. Então, a gente pode dar chance para nós mesmos de ganhar um pouco de alimento. E aí esse alimento cultural realmente é um alimento espiritual? São perguntas que a gente vai colocando para o mundo espiritual e um dia vem a resposta. A gente não tem essa resposta agora, mas a gente, começando a botar essa pergunta no mundo, ela pode ser que passe a ser uma ideia. A mãe da minha filha agora fez 54 anos e ela está em Porto Alegre e ela combinou com as amigas que elas iam comemorar o aniversário no ateliê de argila. Iam fazer modelagem. Todas as pessoas foram convidadas, puderam mexer na argila um pouco. Então, será que a gente pode, em vez de ir para um bar beber para fazer a comemoração do aniversário, ir para um ateliê e fazer uma atividade artística, algo completamente fora da curva, né? A gente tem que começar a sair fora do que está pré-estabelecido. Muito bom. Obrigado, João, pela essa contribuição, essa reflexão mais ampla e tão rica. Pra gente, você falou então da comunidade que sustenta a agricultura, que isso é uma forma da gente verter cultura, né, e vida sustentável e saudável para quem está no campo, para as pessoas que vivem no campo. E se a gente pegar esse gancho desse centenário do que hoje é chamado de agricultura biodinâmica, você que conhece isso, estudou isso e pode compartilhar com a gente qual é a alma, qual é o espírito, qual que é a filosofia, qual que é a ideia que está aí, como você vê isso para ser dito para as pessoas que estão conhecendo isso, que estão encontrando esse caminho. Então, eu vou trazer, porque eu sou engenheiro agrônomo também, eu acho que eu não cheguei a dizer isso. Sim, eu sei, mas... Aqui então eu tenho umas amostras de solo, não sei se dá para enxergar. Deixa eu ver. Dá. Tem um solo de mata, um solo agrícola e um solo de subsolo, né, bem vermelho. Dá para ver. Um bem escuro, um mais cinza e um mais avermelhado, Justo, Então nós teríamos um caminho, digamos, daqui para lá, um caminho evolutivo do solo, né? Perfeito. E nós, como agrônomos, estamos treinados a ensinar o agricultor a fazer esse caminho involutivo. Certo. Quer dizer, que nós saímos de lá, viemos para cá e viemos nessa direção com a concepção agronômica atual. Tá. Essa, vamos dizer, a forma como nós estamos atuando sobre a terra. Então, aquele solo bem escuro de floresta, ele é um solo com muito humus. O humus, ele tem muita vida, muito micro-organismo. Os micro-organismos, eles têm, na sua constituição celular, melanina, por isso que o solo é escuro. Interessante, né? Quando a gente pega sol, eu no verão fico bem escurinho, né? Minha pele, e no inverno vai ficando branquinho de novo. Então é algo assim, quase que a gente poderia dizer que lá está guardado um pouquinho do sol dentro da terra com a formação do humus. E o humus, ele tem uma palavra similar à humanidade. Uma civilização, né? Como seria possível, então, a civilização da floresta existir? O humus, ele tem a capacidade de armazenar 10 vezes o peso dele em água. Se faz o cálculo que em 1 hectare, 100 metros por 100 metros, são 10 mil metros quadrados, 20 centímetros de profundidade, vai dar um peso de 2 milhões de quilos. Se tu tem 1% de matéria orgânica, tu vai ter, então, de humus, né? Tu vai ter 20 mil quilos de humus. Se ele armazena 10 vezes o peso dele em água, tu vai poder armazenar 200 mil litros de água. Uma chuva de 20 milímetros. Mas se tu aumenta para 2% de matéria orgânica, tu aumenta mais um ponto, tu vai poder armazenar mais 200 mil litros de água.
Então, veja o que está acontecendo com os rios. Eles estão muito cheios ou secos, porque a paisagem está com pouco humus. E o grande desafio, a grande pergunta é como construir humus. Importar matéria orgânica em cima de pneu e a custa de petróleo, impossível. Quer dizer que esse sistema de nós dissermos a agricultura orgânica vai ficar responsável pela cloaca do agronegócio, não é o caminho correto. Não é. É muito caro. Não tem como pagar toda essa energia de transporte. Soja, milho sendo produzido numa região, viajando 2, 3 mil quilômetros, aí lá tem fábrica de ração, depois a ração viaja mais 500 quilômetros para onde estão os confinamentos, e depois aquele esterco viajar mais 300, 400 quilômetros para cada lado para ser levado de volta para as áreas onde foi produzido o grão. Não fecha a conta ecologicamente, a energia não tem como resolver. Não é a conta econômica, é a conta da energia gasta. Ver quanto petróleo precisa para tudo isso, não tem como a agricultura orgânica sustentar. Então a gente fica com essa dúvida, como seria possível reconstruir humus, né? Que forças novas precisam para isso? E é ali que entram os preparados biodinâmicos, quer dizer, que ele tem essa capacidade plasmadora para que o humus volte a se formar. Há uma tendência de dissipação, de perda de carbono do solo. E isso acontece devido à nossa concepção de fertilidade do solo. Eu vou voltar lá atrás, falar de um menino que fugiu de casa lá na Itália e foi parar lá na China. Eu vou falar desse guri. A mãe dele ficou preocupadíssima com ele, o Marco Polo. E aí, quando ele voltou de lá, ele não veio com o navio cheio de pólvora, mas ele veio com conhecimento de fazer pólvora. Enquanto na China se usava a pólvora de forma festiva, quase que um ritual, né, e sagrado, o europeu, com a sua intelectualidade, concebeu a possibilidade de fazer explosivo para matar uns aos outros. E o Napoleão, com seus canhões, então, ele ficou muito poderoso, porque atrás dele tinha muita capacidade de produzir pólvora. Eles buscavam cocô de passarinho nos Alpes, de forma muito genérica, né? Pega o salitre, que é dito, antigamente falava salitre, né? O guano, e mistura com carvão e um pouco de enxofre e tu tem a pólvora. É simples assim. Então tem as proporções exatas, então eles faziam pólvora dessa forma. E para que o Napoleão tivesse todo esse poderio, ele então está usando inclusive a urina dos animais e a urina humana também, para poder ter essa quantidade enorme de nitrogênio. Depois, chegando à Primeira Guerra Mundial, eles estavam vindo buscar guano aqui no Chile, dizer, fazer uma volta por baixo lá no Cabo Horn, bem perigoso, navios voltavam para poder produzir pólvora. E a Alemanha, então, sofre um embargo naval, não consegue mais buscar o salitre do Chile, começa a diminuir o poderio bélico do alemão. E aí, um judeu alemão consegue conceber a ideia de comprimir o ar que nós respiramos e dar uma descarga elétrica e precipitar a ureia, né? E veja, pós-guerra, aquela fome toda e vendo onde caíram as bombas, as plantas crescendo de forma alucinante, todos viram, puxa, o nitrogênio é o carro-chefe para produzir muito alimento. Todo mundo enxerga isso como correto e a indústria bélica não pode parar, então encontra na agricultura clientes ávidos a comprar o que elas tinham para fornecer. Então, o que foi criado para a morte, hoje se aplica em todas as paisagens do mundo. É muito interessante como o nitrogênio sintético, então ele entra no solo, onde tem muito carbono e pouco nitrogênio, e faz com que os micro-organismos do solo façam emissão de gás carbônico para a atmosfera. Então, eu considero hoje que a agricultura, com o uso de nitrogênio sintético, ela faça mais emissão de carbono do que todas as indústrias e automóveis juntos. Mas isso é uma concepção minha. Então, agora a atmosfera está riquíssima em gás carbônico. E como convidar, então, para esse carbono entrar na Terra de novo? Ali que eu acho que está a função dos preparados biodinâmicos.
E quando tem uma pilha de composto, não precisa nem ser pilha de composto, qualquer resto vegetal, né? Folhas que caem no solo, no momento que a planta morre, foi interessante, há poucos dias eu trouxe fotografia, a folha, ela tem uma luz e quando ela termina de morrer, aquela luz some. Já conseguiram filmar isso, né? Então, estão conseguindo fisicamente, com equipamentos mais sensíveis, perceber o que Steiner falava do corpo etérico, né? Então, há uma separação da planta em si, tu tem dentro dela o mundo mineral e o corpo etérico, e por fora o corpo astral tocando ela, que são os animais, e o mundo espiritual, as estrelas, perpassando ela de ponta a ponta, e a hora que ela morre, a planta, a folha morre, a planta morre, há uma dissipação, cada uma dessas entidades vai para o seu lar, né? O mundo das estrelas volta para onde ele deveria atuar, né? O anímico se afasta, o etérico se afasta também e o mundo mineral fica à sua própria sorte. Por isso que digamos que na floresta amazônica muito rápido tudo se mineraliza, tu derruba a floresta, rápido tu fica com o solo completamente pobre e sem vida, né? Porque essas forças se dissipam. Então, os preparados biodinâmicos é como se fosse uma música que plasma e mantém todas essas entidades, essas forças atuando juntas. E aí, sim, consegue formar humus estável de novo na Terra. Epifânico. É, Muito bom. João, para a gente fazer tipo um encerramento da nossa conversa, porque escutar você é muito bom, a gente poderia ficar assim deleitando todo essa destilagem que você tem por muito tempo, mas para a gente encerrar, como uma mensagem que você deixe para as futuras gerações, para o futuro da agricultura, para as pessoas que estão conhecendo isso, qual é a mensagem, você com a sua experiência, com a sua prática, com todo esse sentir que ao longo dos anos você foi acumulando, se a gente for semear aí como um encerramento dessa nossa conversa, o que você pode trazer para a gente concluir assim tudo isso que você trançou para a gente? Interessante, Rafael, se tu te introspecta para fazer música, né? Tu entra num estado de tranquilidade muito grande. Se fores te deparar perante uma folha de papel em branco, tu vai pegar o pincel para começar a pintar. Inicialmente, tu tem aquele papel branco, e aí tu precisa ter uma coragem para pintar, e aí sair a obra de arte que tu vai fazer, né? Ali dentro de ti, tu precisa estar com 3 forças atuando ao mesmo tempo. Tu teria, então, a sabedoria de Sofia, a coragem de Micael e o amor de Cristo. Os 3 juntos te dá o estado de fazer arte. E o amor de Cristo hoje, ele está sendo muito necessário. É o perdão total a todos, perdão para consigo mesmo e muito amor a ser distribuído. Então, da forma mais amorosa possível, nós temos que trazer a agricultura biodinâmica para o mundo, a antroposofia, e aí, dessa forma, a gente vai ser muito acolhido e sendo compreendido que a gente tem realmente algo de compromisso para com a humanidade, para que daqui 400, daqui 600, daqui 1000 anos, a gente tem esse compromisso com a humanidade. E aí tira todo o egoísmo de dentro de nós. Não tem nada de sucesso do João ou do Rafael. Quem vai ter sucesso é a humanidade no futuro. E nós estamos nos doando para isso. Amor então, acho e que compaixão. Muito amor. Muito amor, compaixão, respeito e perdão. E aí eu fico muito feliz, porque a música, ela é isso, ela é para todos, né? Ela vai e entra no coração de todo mundo. É como o ar que permeia tudo, a música como a água. Então, aí que está o nosso... Então, canta pra gente, para se despedir, João. Canta alguma coisa aí. Vamos ver que a gente pode cantar junto hoje. Puxa, você que é ancião, puxa.
Micael, ó arcanjo da luz celestial, desperta em nós a força na luta com o dragão, a coragem e a verdade no calor do coração. Até amanhã, pastor, por favor. Tá ótimo, Belo e bom João. dia. Obrigado. Grande abraço para você e a gente se vê em breve.